Falei de Jesus.com.br, estamos aqui em Andirá com o Valésio e o Maurício Silva. Maurício Silva é uma benção, ele fica dirigindo a gente, que eu não posso olhar de lado, não posso fazer nada, eu não quero que você tire isso aqui. Eu não vou te falar as cenas que ele está fazendo atrás da câmera ali, né, Valésio? Não vou falar, mas por favor. Mas é uma benção. O vídeo tem qualidade e tem edição top por causa do Maurício Silva, porque esse rapaz aqui não sabe nada de fazer vídeo. Aí ele fica me chamando a atenção. Faz isso, faz aquilo, não olha do lado. Fala baixo, ó, fala baixo. Tem que falar baixo porque para dar tom, que senão depois a edição fica complicada. Vamos lá. Atos 15, a realidade da igreja hoje. Valésio, o capeta é o mesmo. Desculpa a expressão para os irmãos. É o mesmo demônio. Dá uma olhada aqui. No versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. É brincadeira? Quer dizer, a graça já tinha acontecido, Jesus já tinha morrido na cruz, e o que os cabeças de melão estavam falando? Olha, vocês têm que circuncidar. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, sobre aquela questão. Ali, Paulo e Barnabé já sabiam que era pela graça, mas a pressão era tão grande daquelas pessoas que estavam ali, falando: não, nós temos que circuncidar igual a Moisés. Hoje, nós estamos vendo a adoração da arca. Virou moda, né? Virou. Rapaz, tudo quanto é vídeo que eu vejo, tem uma arca lá e a turma se dobrando para a arca. E as pessoas se voltando à lei. E querendo praticar a lei. E querendo ter um encontro com Jesus através de rudimentos. Não é isso que está acontecendo hoje, Valésio? Com certeza, irmão Maurício. Quando nós olhamos para Atos 15, nós vemos aqui a controvérsia, ou seja, nós vemos o oposto daquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus da carne, dentro da lei. Que o próprio apóstolo Paulo chega a dizer assim, que assim como Pedro recebeu o evangelho, né, da circuncisão, Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Eu quero que você observe bem, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O problema ainda é o seguinte: Jesus morreu ou vai morrer? Porque existe um evangelho, irmão Maurício, antes da cruz de Cristo e depois da cruz de Cristo. E o que os discípulos de Jesus, o apóstolo Pedro, João, Tiago e outros tantos, eles aprenderam de Jesus da carne. As doutrinas e os rudimentos que Jesus ensinou, ele estava vivo na sua carne, no tempo da sua carne. E ele nasceu como um judeu, ele nasceu como um homem dentro da lei para cumprir toda a lei. Por isso, os seus discípulos também, eles eram obrigados, de certa maneira, a cumprir toda a lei. Por isso que nós vemos então aqui essa controvérsia e eles dizendo que para Paulo que é necessário você circuncidar. Ou seja, trazendo de novo a lei de Moisés. Paulo, em 1 Coríntios, ele diz lá que quando eles liam o Moisés, era colocado o quê? Um véu sobre os olhos deles. Por quê? Porque esse véu, irmãos, vamos dizer assim, ele impede você de enxergar aquilo que é a realidade. Aquilo que é a verdade de Deus, aquilo que Deus já fez para nós. Então, por isso que toda vez que a gente lê o livro da lei, ou seja, nós lemos Moisés, o que acontece? Você não vê conforme realmente tem que ser visto. Que nós temos que ver é Jesus. Se hoje nós olharmos e lemos a palavra e não ver Jesus, irmãos, esse é o grande problema hoje. Essa semana eu ainda tive um privilégio de conversar com uma pessoa, ele me dizia assim, que quando ele vai lá no sistema, irmãos, ele não deixa ele ler lá o Novo Testamento, ele só lê o Velho Testamento. Só o livro da lei, quando passa lá no Novo Testamento, eles nem deixam abrir a Bíblia, eles mesmos já lê rapidinho e já sai fora. Por quê? Vivendo debaixo do jugo da lei.
Então nós vemos em Atos capítulo 15, essa controvérsia, esse bate-boca, vamos dizer assim, tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Então, quando veio a graça, Jesus estabeleceu a sua graça, irmão, a lei, ela foi deixada para trás. Por que ela não existe mais? Não, porque Jesus cumpriu. Maurício, é muito importante entender isso, meu irmão. As pessoas não entenderam isso até hoje. Como que Jesus cumpriu a lei no nosso lugar? As pessoas não perguntam isso. De que maneira que Jesus cumpriu a lei? Ele foi lá e batizou no meu lugar, ele foi lá e fez isso no meu lugar, ele fez aqui no meu lugar, ele foi no monte no meu lugar, ele jejuou no meu lugar. Muitos pensam que é isso, irmãos. Irmãos, para. Nada disso foi cumprimento da lei. Jesus cumpriu a lei quando ele morreu na cruz no lugar do pecador. Porque a cruz era para nós. A cruz de Cristo, ela era para nós. E Jesus foi substituto. Ele substituiu o pecador, irmãos. Ele nos substituiu justamente por conta disso. Ele foi lá naquela cruz, verteu o seu sangue precioso no meu e no seu lugar. No nosso lugar. Então, entenda isso, que Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele cumpriu toda a lei. Por quê? Porque a lei dizia que o pecador, Maurício, se ele transgredisse um item da lei, ele teria que ser morto. Ele teria que ser morto. Irmãos, a coisa é tão séria que lá em Levítico diz que se um homem fosse apanhado, ou alguém fosse apanhado trabalhando no sábado, o sábado era santo do Senhor, ele era morto. E um daqueles homens, ele foi e foi catar, a Bíblia descreve que foi catar um graveto de lenha para apanhar no fogo. E alguém viu e foi lá e falou com Moisés, e Moisés foi lá, falou com Deus. Deus, o que nós fazemos com essa pessoa que mata? Era assim. Então a lei, ela é muito severa, ela mandava matar a pessoa porque ela pegou um gravetinho para colocar no fogo, para cozer alguma coisa no sábado. Irmãos, Jesus, quando chega diante da multidão e fala para aquela multidão, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aquela mulher tinha sido pega em adultério, estava na presença dele, ele poderia ter mandado matar aquela mulher, porque a lei dizia que o pecador tinha que ser morto, o adúltero tinha que ser morto, e ele não fez. Ele não fez, porque ele usou o quê? A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para conosco. E quando ele morre então, meu irmão, ele concretiza tudo isso naquela cruz. Ele concretizou a lei, ele cumpriu toda a lei. A palavra do Senhor diz assim, que aquilo que constava como ordenança para nós, Maurício, aquilo era nos prejudicial. A lei era prejudicial. Por quê? Porque nós não conseguíamos cumprir, ela mandava matar. Sabia? Então ela nos era prejudicial. E a palavra do Senhor lá em Hebreus fala assim que ele arrancou, ele tirou, encravando essa lei, na onde? Na cruz. Por isso que nós vemos então essa controvérsia de Atos 15, onde os apóstolos estão falando com Paulo, Paulo, é necessário que você se circuncida. Eles não entenderam o que Jesus fez naquela cruz. E muitos hoje dentro do sistema estão pregando, irmãos, mas nós não circuncidamos aqui, mas prega outras coisas, como o batismo, por exemplo. Estão pregando, estão trazendo a lei. Ceia. Dízimo. Sábado. Campanha. Monte. E assim por diante. E quando você não faz, você é meio que deixado de lado, porque você não está fazendo a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, sabe qual que é? É que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Que você creia em Jesus Cristo como aquele que foi o substituto na cruz por sua vida e pela minha vida. É isso que falta as pessoas compreenderem. A salvação não está em cumprir rituais, em fazer coisas, mas a nossa salvação está em crer em Jesus Cristo. Mas crer nele, no que ele fez. Se você crê em Jesus, mas não crê que ele já fez tudo por você, é a mesma coisa não crer. E tem algo interessante aqui no versículo 3, que é algo que a gente está fazendo. Veja bem aqui, que fantástico. Paulo e Barnabé. E eles sendo acompanhados pela igreja. Espera aí. Como é que é? Eles serão acompanhados pela igreja. Quer dizer que tinha um prédio em cima de 4 rodas, arrastado por um caminhão ou 200 cavalos, que andava atrás deles?
Porque está escrito aqui, ó. Eles eram acompanhados pela igreja. Então tinha uma igreja lá. Vamos supor, uma assembleia, umas denominações, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Amados, só para você entender, acompanhados pela igreja, não ia a um templo sendo arrastado com todos os irmãos dentro, dando glória a Deus, a banda tocando, o pastor no púlpito. Aqui, para você entender que igreja é o quê? Como que era acompanhado pela igreja? A igreja, irmãos, era aqueles que eram os novos convertidos, que o próprio Deus ia acrescentando ao corpo dele. A palavra do Senhor diz assim, que nós somos um corpo, né? E membros uns dos outros. Espera lá, você é membro de qual igreja? Pare e reflita. Você tem, às vezes, até cartãozinho de membro, irmãos. Eu sou membro de tal denominação, o outro é membro de tal denominação, mas de Cristo. Como é que fica? Eu quero ser membro, sim, mas do corpo de Cristo, ao qual um está ligado ao outro como com juntas e medulas e nervos, e no qual Cristo é o cabeça. Irmãos, quem está conduzindo você? É Cristo ou a sua denominação? Então é muito importante nós entender, aqui conforme o nosso irmão Maurício citou, a igreja estava seguindo os apóstolos. Por quê? Porque eram os salvos, eram aqueles que Deus ia acrescentando no dia a dia. Né? Então hoje também, irmãos, nós temos seguidores, sim. A igreja verdadeira está seguindo, mas seguindo quem? Homens de Deus que são conduzidos por Deus realmente para fazer a vontade de Deus, irmãos. Se nós não acreditarmos nisso, então nós vamos acabar cancelando, anulando aquilo que o próprio Jesus disse. Né? Interessante, eu faço um paralelo do que Paulo passou, do que as pessoas faziam com ele e do ministério hoje que Deus tem colocado na mão de muitos homens hoje. Qual o ministério que as pessoas têm colocado na mão de muitos homens? Vai indo e pregando, fazendo discípulos, nas casas, sem templo, sem nada. Esse é o modelo apostólico. Esse é o modelo dos apóstolos. Apostólico não. Modelo dos apóstolos de pregar o evangelho. É o que nós temos feito hoje. Isso dava muita alegria. Você tem muita alegria de fazer isso? Com certeza. Para mim é um privilégio a gente poder estar fazendo isso. Entendeu? E eu tenho muita alegria, tanto que eu rodo 1.000, 1.200, 1.500 quilômetros no sábado. Para mim é o café da manhã. Adoro isso. Eu sou apaixonado por estrada. E aqui embaixo... No versículo 5, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era no caso que necessário, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. O que pode acontecer, amados? Vou explicar, calma, vou explicar. Se nós hoje começarmos a rodear o sistema religioso, Valésio, vamos supor, denominação Racatacapalala. Não quero falar de denominação aqui, porque depois o pessoal vai querer tirar o do ar. Mas vamos lá. Eu vou ser mais inteligente que eles. Se nós começarmos a rodar uma denominação, que ou você rodear alguma aqui de Andirá, Bandeirantes, essas cidades aqui em volta, eles vão falar assim, Valésio, você é um homem muito feliz. Você é um homem muito feliz. E você tem ganhado almas quando nós não ganhamos almas. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Com certeza. Então nós queremos que você venha para a nossa denominação, que nós vamos publicar na rádio da cidade, que o Valésio hoje faz parte da Igreja da Anunciação do Sétimo Véu, do manto sagrado que corre pela Avenida Central de Andirá. Esse é o nome da denominação. Só que é o seguinte, você vai ter que batizar, tomar ceia, fazer campanha. Você percebeu? Você vai ter que cumprir os rudimentos nossos aqui dentro. E exatamente, as pessoas eram tão... alucinadas, que eles viram a alegria de Paulo, eles vê as coisas acontecendo, mas eles ainda jogavam um gancho e falavam, tudo bem, isso é lindo, mas tem que cumprir a lei. Com certeza, desculpa, vamos falar aqui, vamos para o português, vamos na jugular? Não é o mesmo capítulo de hoje? Com certeza. A mesma falta de entendimento que eles tinham lá, a gente está vendo isso acontecer hoje. Né? E realmente... Se a gente quiser participar de alguma coisa, você tem que cumprir tudo aquilo que eles determinam de acordo com a lei. Não, mas nós vivemos na graça hoje. Não, pera lá, irmãos. Vocês estão vivendo na graça, né, o favor de Deus, mas instituindo segundo a lei. E nós já estamos mortos para os rudimentos da lei. Então nós não temos mais nada a ver com a lei, aquilo que o próprio Jesus... Irmãos, presta atenção numa coisa. Ah, mas foi Jesus que falou. Foi...
E é verdade. Tem muitas coisas que Jesus falou dentro do contexto judaizante que não cabe a nós. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos, eu quero dizer assim, presta atenção. Ainda que esse sistema, essa lei, estivesse prevalecendo até hoje, eu não tenho nada com a lei, Maurício. A Bíblia me chama de gentil aqui na palavra. A Bíblia era para o judeu. A lei, ela foi dada para os judeus. Então, eu não tenho nada com o judeu. Eu sou, o que a Bíblia diz aqui, gentios. Lógico, após a morte de Jesus, tanto os judeus e os gentios que se converteram, que creram em Jesus, ele foi constituído, então, a igreja. Então, hoje, irmãos, qual é a doutrina da igreja? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor, irmãos, que nós devemos uns aos outros, e contra esse amor não há lei. A palavra do Senhor diz que não há lei quando a gente ama. Pode alguém falar alguma coisa da gente, mal da gente, quando você ama ela? Claro que não. Não tem como. Atos 15, 9. Rapaz, vem cá. Vem cá aqui. Isso. Vou falar para você. Sabe qual é o seu problema? Vou te explicar. Calma, vou te explicar. Você é preguiçoso, como o Vinícius diz. Você não lê a Bíblia. Você vai num sistema onde fica lá riplá, e você acredita em tudo. Olha o que os apóstolos passaram aqui em Atos 15. Vamos lá em Atos 15, 9. E não fez diferença... Deixa eu arrumar aqui. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Põe sobre a cerviz, os lombos dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Está clara a diferença da graça e do jugo de hoje, das denominações? Por quê? Por que colocaram tanto? Se nem nossos pais, o povo não aguentou. Deixa eu explicar para você. Os apóstolos estavam dizendo assim, gente, a salvação é pela graça, tudo já foi feito. Nós estamos aqui viajando, gravando 300 vídeos, Valésio, 300 vídeos. Para que o irmãozinho ligue para você de madrugada. Mande mensagem para você, mande mensagem para mim, mande mensagem para o Vinícius, mande mensagem para o nosso pessoal todo. E nós pegarmos e falar para ele, olha, entra lá no nosso vídeo para você entender um recado. Jesus é a salvação. Ponto. Com certeza. E ele falando assim para nós, não, mas aqui na denominação, Jesus é a salvação, mas tem que cumprir um monte de coisa. Com certeza. E quando você afronta eles, vamos dizer assim, né? Quando você chega ao ponto de questionar eles e eles realmente veem que não tem saída, eles dizem assim para você, ou você aceita ou você sai. Né? E, irmão, olha aqui no versículo 11, né? Você parou aí? Que diz assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também foram. Então o judeu está dizendo assim, que eles foram salvos pela graça de Deus. Assim também, que eles estavam falando aqui a respeito também dos gentios, que assim como os gentios também foram salvos pela graça do Senhor. Irmãos, preste atenção. Ser salvo por graça não é porque nós merecemos. Acho que já ouvimos falar isso 1 milhão de vezes, mas às vezes não entra no coração. Salvo por graça é porque Ele nos ama e nos escolheu nele para isso. Então a salvação, ela não é mérito nosso. Não queira fazer algo para Deus para justificar a tua salvação. Não queira pagar algo que você não consegue, certo? Mas reconheça o senhorio de Jesus na sua vida. Reconheça Ele como teu Deus verdadeiro e único e soberano sobre a sua vida. Quando a gente fala assim que Ele é o único, irmão, porque não precisa nada além de Jesus na sua vida. Né? E aqui nós vemos, de novo, o povo querendo colocar rudimentos sobre a vida das pessoas para cumprirem, irmãos, para aparecer que nós somos santos. Irmãos, eu nunca vi uma lei tornar alguém santo. Se fosse assim, vamos falar aqui do mundo natural, no nosso Brasil não existia tanta corrupção e tanto ladrão. Nós temos tanta lei. Então nós vemos que a lei realmente ela não serviu
para nada, a não ser, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que serviu de aio. O que é isso? Nos conduziu até Jesus. Porque quando chega Jesus, então, o que acontece? Quem assume dali para frente? Jesus. A lei é deixada de lado. Irmãos, significa uma pessoa que vai conduzir uma criança que ela é herdeira de tudo, mas ela não pode ainda adquirir a sua herança por conta dela ser de menor. Mas quando ela chega à sua maioridade, então, ela pode assumir aquilo que é dela e aquele que foi o seu tutor, então, ele é deixado para trás. E a lei, então, nos conduziu até Jesus, Maurício. E quando Jesus chega, ele assume tudo. Ele fala, agora é comigo. Não é mais com o sistema. Não é mais com a lei. E muitas vezes nós queremos ressuscitar a lei de novo sobre a servidão, sobre os ombros das pessoas, sobre o jugo das pessoas, colocando jugo nas pessoas. Por isso Jesus te faz um convite, irmãos. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados desse sistema, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é suave e que é leve. Vem para fora, venha para Jesus. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, preste atenção, ele voltou para o sistema? Ele voltou para dentro do templo? Outra coisa, quando Jesus pregava, ele pregava dentro do templo. Se você observar, se você ler as escrituras, você vai ver que dentro do templo eles queriam matar ele. E tanto é que os líderes religiosos daquela época, e hoje também, nos perseguem por conta de Jesus. Porque aonde Jesus está, há diferença, há mudança de vida. Você entendeu? Aonde Jesus chega, as coisas não é mais como antigamente. Tudo é mudado, irmão. Mas os líderes religiosos, tanto daquela época quanto hoje, o que acontece? Eles nos perseguem porque, não, Valério, aí você está pregando um evangelho muito simples. Então, eu quero deixar um recado para você que está assistindo. Você que acha que é muito simples, então, vai lá na cruz, então, manda alguém te pregar lá. Depois você me fala se é fácil. Amém? O fardo leve e o jugo suave. Eu vou dizer por experiência própria minha. Amados, eu conheci a liberdade do Evangelho. Eu conheci a palavra comunhão, conheci a palavra amor. Eu nunca tive tantos amigos, eu nunca tive tanta comunhão com os irmãos como eu tenho hoje. Pessoas que eu nem conheço. Me manda e-mail, manda mensagem, manda aqui para o Valésio. Pessoas que o Valésio não conhece, vai lá, é como irmão, né, Valésio? É como, com certeza. Como família. E você está perdendo a oportunidade de conhecer a graça do Senhor Jesus. Vem para fora, vem para o Evangelho da Liberdade, vem para o Falei de Jesus, que é apenas uma ferramenta. Visite a gente lá pelo Facebook, pelo YouTube e pelo faledejesus.com.br.